Paulo, tendo decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Ele está em Mileto e nós lemos aqui no começo que ele tem planos para ir a Jerusalém e está com pressa porque quer chegar no dia de Pentecostes, antes do dia de Pentecostes. Então ele fala aqui no texto que ele decide não parar em Éfeso. Éfeso também é uma cidade portuária aqui, né? Ele poderia ter passado lá para se despedir das pessoas com quem ele passou 3 anos, mas ele decide não parar e vai para Mileto. Ele pede, então, que os presbíteros venham até ele, para encontrá-lo ali em Mileto. E aí eles vêm andando de Éfeso para Mileto. 63 quilômetros, mais ou menos, eu procurei no Google Maps, mais ou menos daqui de São Paulo até um pouco mais que Jundiaí. Dá umas 15 horas. Então, os anciãos vêm e tem essa despedida com Paulo. Hoje, especificamente, a gente vai falar da primeira parte do discurso de Paulo. Ele começa dizendo: vocês sabem como eu vivi o tempo todo. A vida de Paulo, ele viveu de uma forma muito aberta. Foi um testemunho vivo. E essa vida nos dá exemplo de como devemos viver sendo cristãos. E ele fala como que ele viveu, então. Primeira parte que ele fala, servir ao Senhor. Servir, aqui esse verbo é douleó, que é muito parecido com doulos, né? Que é o nome da nossa igreja. Então, ele serviu como escravo, tendo mentalidade de escravo, tendo espírito de escravo. Serviu ao Senhor 3 anos com muita fidelidade. O que é um escravo? O que é ser um escravo? Escravo tem um dono. Alguém comprou a minha vida. Eu sei a quem eu pertenço. Escravo não faz as coisas por si. Ele espera a ordem do Senhor. Escravo faz coisas que às vezes não quer, mas obedece, porque Deus, o Senhor, está mandando. Ou seja, Paulo serviu ao Senhor com esse espírito, totalmente fiel e dependente ao Senhor. Ele serviu ao Senhor com toda humildade. Essa palavra humildade foi uma palavra que eu meditei a semana inteira. O que é ser humilde? Eu pergunto, você é humilde? Você é orgulhoso? Um pastor falou assim: no momento em que você pensa, nossa, sou muito orgulhoso, aí você está sendo humilde. No momento que você pensa, nossa, eu sou muito humilde, você está sendo orgulhoso. Ser humilde é muito difícil da gente conceituar. É muito difícil para a gente saber, será que eu estou sendo humilde? O pastor Tim Keller falou assim: a humildade só brota quando eu paro de pensar em mim. Vocês entenderam essa frase? No momento que eu paro de olhar para mim, eu fico pensando no que eu fiz, no que eu sou, no que eu tenho. No momento que eu paro de olhar para mim mesmo,
Aí a humildade começa a brotar. O comentário bíblico fala: humildade é uma virtude que vem de dentro para fora, produzida pela comparação de nós mesmos com o Senhor. Ou seja, humildade só brota quando eu paro de olhar para mim e começo a olhar a grandeza de Deus. Começo a olhar a majestade de Deus. Quando eu começo a ver que Deus é superior em todas as coisas. Quando eu paro de olhar para mim e olho para Deus, não tem como eu me exaltar. Não tem como eu me achar. Não tem como eu me gabar. Não tem como vangloriar. Mas somente admitir que eu não passo de pó. Somente admitir que eu sou pequeno. Então é só olhando para o Senhor é que a gente consegue ser humilde. E foi assim que Paulo serviu. Vocês lerem no capítulo 19, onde registra como Paulo viveu, com o pessoal de Éfeso, está escrito assim: Deus fazia maravilhas extraordinárias por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Se Paulo estivesse olhando para si e não para Deus, e se ele não fosse humilde, olhando para o Senhor, ele teria começado o seu discurso: vocês sabem como eu vivi, Eu fiz muitos milagres, curei muita gente, eu expulsei demônios. Mas aqui no discurso, pouco importa isso. Porque ele sabe que não foi ele. Ele enxerga somente o Senhor. Outra coisa é que ele serviu ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. O que são essas lágrimas? São lágrimas de compaixão, são lágrimas de amor pelas vidas. É um coração que sofre porque muita gente está indo para a perdição. Então ele chorou, não porque ele foi injustiçado, não porque ele foi maltratado, não porque o pessoal impediu dele pregar na sinagoga. Não foi por sofrimento. Então ele chorava pelo Evangelho. Quando foi a última vez que nós choramos? Quando foi a última vez que você chorou? Vendo dorama? Vendo um filme? 2 choros, 2 lágrimas que todo cristão não deveria perder. Lamento pelos meus pecados. Chorar por tão pecaminoso eu sou. Pelas idolatrias que eu crio todo dia. A gente deveria chorar todo dia. E outro choro que a gente não deve perder é pelas pessoas. E Paulo continua a servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aqui ele está falando, ele teve muitos obstáculos, muita coisa impedindo dele de levar o Evangelho, pessoas impedindo dele falar na sinagoga, mas ele fala: eu fui perseverante. Paulo entendia que valia a pena continuar a lutar pelo Evangelho, a não desistir. Atos 20, 24 fala: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Temos dado valor devido ao Evangelho. Temos chorado, temos suportado para levar a salvação para as pessoas. E qual foi a finalidade de Paulo de servir desta forma? Ele fez tudo isso por causa do Evangelho. Ele continua dizendo: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo pregou tudo o que ele sabia. Ele não foi mesquinho. Hoje em dia, quem sabe, quer lançar curso, né, na internet. Quer ganhar com isso. Mas ele não. Ele pregou tudo o que sabia. Tudo que era proveitoso. Capítulo 19 fala: tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Além dele ensinar tudo o que ele sabia, ele fez de tudo para alcançar todos daquela cidade. Fala que todos os judeus e os gregos ouviram a palavra do Senhor. Ele teve uma entrega completa de sua vida, dos seus conhecimentos, para trazer as pessoas a Jesus. E qual a mensagem do Evangelho? Essa última parte. Salvação significa converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fala muito de fé. Creia no Senhor que você vai ser salvo. É verdade. Jesus é o caminho, é o único caminho para a salvação. Mas uma coisa que não pode faltar na salvação é arrependimento. A gente pouco fala disso. Antes de Jesus vir pregar sobre o reino, João pregava: arrependam-se, arrependam-se. Os demônios sabem que Deus existe. Lembra em Tiago? Até os demônios creem que Deus existe. Mas qual é o problema deles? Eles seguem a vida que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Eles não têm uma vida que tem a ver com Deus, mas eles vivem, não quero saber de Deus. Então, se a gente não tem arrependimento, não tem uma entrega, aí nossa fé vai ser como dos demônios. O que é arrependimento? Metanoia é mudança de mente, é mudança de direção. Você está vivendo de uma forma e você agora resolve viver de outra forma. Você vive em função dos seus desejos, dos seus planos, dos seus objetivos. Mas você muda totalmente a direção da sua vida e decide viver agora buscando a vontade do Senhor. Viver agora com o Senhor. Fazer objetivos com o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é arrependimento. Revendo o que o Paulo fez enquanto ele estava em Éfeso, ele ensinou nessa escola de Tirano por 2 anos, né? Todos os dias lá ensinando. E qual foi o resultado? Aqui. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Isso é arrependimento. Vendeu não, queimou os livros. Livros que naquela época eram muito caros, né? Não existia prensa, nem existia, né, naquela época. Livros que continham tudo o que eles acreditavam. Livros que continham conceitos, teorias, que eram a base de como eles ganhavam dinheiro. Eles queimaram. Isso é um custo muito alto. Está alargando a profissão, está alargando clientes. Eu vou viver de outra forma. Isso é arrependimento. Outro exemplo de arrependimento é uma ilustração. Esse aqui era a introdução do Chosen, né? Não sei se vocês assistiram, mas essa introdução, que muitas vezes a gente skip, passa e não assiste, traz uma mensagem muito clara do que é arrependimento. Ele mostra primeiro vários peixes cinzas nadando. Aí, de repente, um começa a virar azul
e ele começa a nadar contra a maré. Todos estão indo naquela direção, mas um começa a nadar para o outro lado, um que virou azul. E aí o azul continua, aí mais um outro peixe, eu também vou mudar. E muda de direção e vai. Isso é arrependimento. É você parar de ir na direção onde todos estão indo. Parar de buscar as coisas terrenas. Parar de buscar o sucesso dessa vida. Parar de buscar tranquilidade. E você decidir agora viver de uma outra forma. Nadar contra a maré é uma coisa muito difícil. Os outros peixes cinzas vão falar, nossa, esse peixe aí é doido, aí está indo para onde? Você pode ser taxado como louco. Nossa, como você consegue acreditar numa coisa dessas? É difícil, mas isso é arrependimento. E nós precisamos nos arrepender todos os dias. No momento que você entrega a sua vida a Jesus e decide, não vou viver mais por mim mesmo, e você decide viver agora para Deus, isso é salvação. Você foi salvo? Você tem certeza da salvação? Ou tem dúvida ainda? Deus já fez o pacote todo. Deus já mandou o seu filho aqui neste lugar, no mundo. Ele morreu por você. Ele ressuscitou. E está dizendo, o caminho é aqui. É só você crer que eu já fiz. É você crer no que eu já realizei na cruz e você vir comigo. Eu já fiz tudo, você só tem que aceitar. Crer que eu fiz e entregar sua vida. Se você tem dúvida, hoje, nesse momento, eu espero que você tenha uma conversa franca com o Senhor e entregue sua vida a Ele. Por o que nós estamos vivendo? Por o que estamos correndo? Para onde nós estamos nadando? Qual é o meu objetivo? Um amigo nosso falou, o meu sonho é viver até 90 anos com muita saúde, ficar doente 3 dias e morrer. Nossa, isso é bom mesmo, né? Vive bem até 90 anos, 3 dias eu consigo me despedir, né, das pessoas e eu vou para o céu. Seria uma maravilha, né? Mas não sabemos como será o nosso futuro. Mas vai chegar uma hora que a gente vai se despedir das pessoas que nós amamos, das pessoas queridas. Assim como Paulo teve que se despedir do pessoal de Éfeso. E aí o que a gente vai dizer? Eu espero podermos viver uma vida e chegar num fim, na hora de despedir, e poder dizer, eu servi ao Senhor, vivi como um escravo, eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, com perseverança, pelo Evangelho, para ser testemunha do Senhor. Espero que a gente possa viver assim e em paz, com o sentimento de que cumprimos a missão, assim como Paulo fez. Amém?